quadro Direitos da Gente é realizado em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado e hoje mostra como a Lei da Anistia afetou a vida de muitas pessoas. Membro do grupo Tortura Nunca Mais, Joviniano Neto conhece de perto a dor de não saber o destino de parentes e amigos. Muito pior do que ser familiar de um morto pela repressão é ser familiar de um desaparecido. É uma coisa que eu conheço a irmã de um desaparecido político, que ela pegou um avião para ir para Manaus, que alguém disse que tinha visto o irmão dela 20 anos depois andando numa feira em Manaus. Teve senhoras que até morrer, velhinha, guardavam um quarto do filho arrumado, que um dia ele podia voltar. Então ficou uma ferida que não fecha. Já o advogado e militante das causas dos direitos humanos, Augusto de Paula, não esquece momentos dilacerantes na história do Brasil. Paulo Pontes e Teodomiro, os dois no momento da prisão, acabou por morrer um sargento da aeronáutica, o Valder Xavier de Lima, um torturador conhecido à época da aeronáutica. Depois de 2 anos de preso, condenado, Teodomiro à morte, Paulo Pontes à prisão perpétua, que aqui eu faço um parêntese, determinados artigos previa pena mínima perpétua, pena máxima a morte, ou seja, você não tinha nenhum meio termo para discutir. E as pessoas desconhecem, né? As pessoas mais jovens, até do mundo jurídico, desconhecem que a gente tinha uma pena de morte até poucos anos atrás e que o tribunal chegou a usar e a condenar. Eles, depois de preso, Theo recebeu um telefonema na penitenciária Lemos de Brito, dizendo que ele receberia um presente de aniversário, mas que ele não saberia naquele dia. No dia 29 de dezembro, aniversário de Theo, numa rua chamada Valder Xavier de Lima, que em tese seria uma homenagem ao sargento, 5 terroristas morreram em combate. Os 5 terroristas eram a mulher de Paulo Pontes, Lourdes Pontes, Getúlio, Fernando Augusto, Saboia, que eram pessoas que estavam vinculados não só do ponto de vista político, mas emocional até o Teodomiro e a Paulo Pontes. Então imagine todos nós o que é você dar a um jovem que era opositor do regime, de presente de aniversário, 5 mortes, né? De mão beijada. Então, como é que a gente esquece isso? Como a gente para de discutir anistia? É impossível. A palavra anistia vem do grego amnestia, que significa esquecimento, mas este assunto nunca esteve tão vivo para muitos brasileiros que aguardam respostas. A anistia foi uma grande vitória do povo brasileiro, sem dúvida nenhuma, não pode achar que foi uma pequena vitória, mas ela poderia ter sido muito maior e não foi. Hoje nós não sabemos ainda quem matou, por que matou, onde enterrou, aonde desapareceu com os corpos. É o discurso, é a luta ainda que não foi conquistada da abertura dos arquivos. A anistia é o ato jurídico por parte do Estado, na forma do Poder Legislativo, de perdoar pessoas que cometeram crimes, sobretudo no âmbito político. O último grande ato de anistia no Brasil aconteceu em 1979, durante a ditadura militar, quando foi promulgada a Lei da Anistia. Não foi muito fácil, a luta era pela anistia ampla, geral e restrita, né? Então todos os movimentos sociais, todo o movimento existente no Brasil naquele momento estava voltado para a anistia ampla, geral e restrita. No entanto, não foi essa anistia que foi aprovada. A anistia que foi aprovada foi restrita porque não abarcou todos os envolvidos naquele processo. Os militares que lutaram contra os militares também, esses ficaram de fora. Então essa anistia não atingiu a todos os brasileiros. A anistia no Brasil não só foi a mais lenta para ser dada, de 79, como está sendo a mais demorada para ser implementada. Nós temos hoje ainda 35 mil processos de indenização na Comissão Nacional de Anistia. Vários dos companheiros saíram da prisão, mas em liberdade condicional. Liberdade condicional você continua condenado, só que você cumpre aquela parte que está restando em liberdade, podendo voltar ao convívio da família, às atividades laborativas.
Comemorando em 2009 30 anos, a anistia brasileira ainda é alvo de polêmica, a começar pelo seu efeito perdão, ou seja, os crimes cometidos tanto por parte dos presos políticos como por parte dos militares foram perdoados. Os militares não reconhecem que cometeram crimes. Os ditos torturadores não reconhecem que cometeram tortura ou crime. Mas os crimes conexos os absolvem previamente pelos crimes que eles não reconhecem ter cometido. Teria sido melhor acontecer o que aconteceu na África do Sul, que eles criaram uma comissão de verdade e reconciliação, onde os torturadores, os perseguidores, os racistas reconheciam explicitamente tudo que fizeram e não recebiam pena. Eu não quero torturar quem me torturou. Eu não quero matar quem me matou. Né? Mas eu quero que aquela pessoa que me matou, aquela pessoa que torturou, em nome próprio, em nome do Estado, em nome de determinados grupos, respondam por isso. Nós estamos comemorando 30 anos de anistia, com a lista de pendência, cobrando corpo de desaparecido, cobrando indenização para perseguido, cobrando responsabilização de torturador, ou pela identificação, responsabilização civil, não é nem a penal mais, e tudo pendente. Após 30 anos, uma das principais ações exigidas em todo o Brasil é a abertura de arquivos com informações a respeito dos atos cometidos pelos governos militares, através do Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, e do Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, DOI-CODE, órgão de repressão do governo brasileiro. As pessoas, quando eram presas, eram torturadas. E quem foi torturado sabe. As outras pessoas podem até imaginar, mas por mais que imagine, não alcança a dimensão do torturado, da tortura, da dor. E não falo só da violência física, de ser queimado, de ser afogado, de ser violentada, como algumas companheiras foram estupradas e engravidaram nos cárceres, né? Companheiras que perderam seus filhos, companheiros que tiveram seus parentes assassinados, desaparecidos. Isso não pode ser revisto apenas com a lei como esquecimento, mas como a pacificação da sociedade. Eu acho que isso é correto, esse ponto de vista é corretíssimo, mas você não pode apenas esquecer sem procurar saber quem fez, por que fez, quem mandou, e essas pessoas efetivamente virem a serem punidas. Não pode prescrever crime de tortura. Portanto, aqueles que torturaram, que foram responsáveis pela tortura, seja por uma ação deliberada individual, seja por uma decisão de um seu superior, esse não pode ser anistiado. Na Bahia, o governo do estado recebeu solicitação através da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos para a abertura das informações. Nós recebemos no final do ano um documento em que algumas dezenas de pessoas que foram presos políticos no estado da Bahia solicitavam a abertura dos arquivos da ditadura no estado. A partir daí fizemos todo um levantamento junto a diversos especialistas nesse tema, aqui no estado, também no plano nacional, da legislação existente sobre isso. Na verdade, hoje, essas informações são coordenadas pelo Arquivo Nacional, sistematizadas pelo Arquivo Nacional em articulação, em rede com os arquivos públicos estaduais, nos estados em que os arquivos já foram disponibilizados para consulta. E levantamos também informações sobre alguns estados que foram referência nessa experiência, a mais avançada delas, a mais citada como mais adequada é a do estado de São Paulo. Também levantamos essa legislação, todos os passos necessários para que os arquivos sejam disponibilizados, e todo esse levantamento, essa documentação foi encaminhada à Casa Civil, ao governo do estado. Na primeira semana de maio deste ano, o governo da Bahia declarou que iniciou o processo de abertura dos arquivos. O estado vai ter que identificar os órgãos responsáveis pela repressão à época. Essas são as fontes que possivelmente vão deter todas as informações relativas a esses arquivos. Eles têm que ser, portanto, levantados, identificados, sistematizados e então disponibilizados no Arquivo Público Estadual. A partir daí, o Arquivo Público se articula com essa rede coordenada pelo Arquivo Nacional. Há, inclusive, um programa nacional que propicia recursos para a digitalização dessas informações, a disponibilidade delas de uma forma rápida e eficaz para qualquer pessoa.
e aí eles ficam, então, publicizados. Em todo o Brasil, grupos como o Tortura Nunca Mais, presos políticos e seus familiares exigem a revisão da Lei da Anistia de 1979. Em verdade, não seria nem a alteração da lei. Há uma discussão e há teses jurídicas a respeito. A anistia foi aprovada em 79 e a Constituição Federal foi promulgada em 88, logo 10 anos depois. A Constituição Federal entende que o crime de tortura é um crime de lesa humanidade, é um crime imprescritível. Então, há aqueles que entendem que, por ser um crime imprescritível, ele poderia ser visto agora e ser punido aqueles que praticaram esse crime. Outros entendem que, como a lei da anistia foi anterior à Constituição, eles não teriam como abarcar os anistiados de 79. Esse assunto está no Supremo Federal e eu tenho certeza que o Supremo irá dar a melhor solução a este caso concreto. Ela deve ser revista primeiro para anistiar de verdade. Anistiar entendendo que naquele momento o governo militar, a ditadura militar, os representantes do governo cometeram crimes e eles têm que responder por isso. E reconhecer que os opositores apenas se opuseram a um sistema e aqueles que optaram pela luta armada é porque não houve nenhuma possibilidade. O bom é o exercício da liberdade, o bom é a possibilidade de divergir no campo das ideias. Quando eu entro com um canhão e você entra com a caneta, sem dúvida essa luta não é igual. O Entenda Direito de hoje termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Para participar, envie uma mensagem ao endereço eletrônico entendadireito@amab.com.br. Até o próximo programa.